bom ver essa casa cheia. Parabéns ao Sincep, o sindicato que tem mobilizado aí a categoria. E vocês têm uma tarefa muito importante, os representantes aqui hoje, a diretoria. Nós temos uma tarefa árdua, inclusive, né, Marcolino? Que é chegar e dizer para servidor público que em todo o estado de São Paulo, né, que é a nossa tarefa agora, é dialogar com esse servidor público do estado de São Paulo. Ela não tem sido tarefa muito fácil, viu, João? Quem está nos acompanhando é preciso entender o que é que essa PEC 32, né, que é uma proposta de mudança na Constituição. Olha a ousadia, né, dos caras tentar fazer uma proposta de emenda na Constituição e que muda muito a nossa vida. Eu costumo falar, quando eu falo sobre essa reforma administrativa, muito da importância que ela vai ter para a nossa população, principalmente para a população, tá? E aí o resto eu deixo para os técnicos do Diese e o Marcolino. E nós, servidores, nós fazemos uso do serviço público. E parece que muitas vezes não tem esse entendimento que nós fazemos uso do serviço público como servidor público. Os nossos filhos vão estar em uma escola pública, os nossos familiares vão fazer uso do SUS, né, que é a saúde pública. Então é preciso dizer isso para o servidor público, que nós não somos essa classe média que alguns servidores têm pensado ser. Nós somos trabalhadores, e trabalhadores com muitas dificuldades, inclusive, com poucos recursos, né, que geralmente os municípios agora, não sei se vocês observaram, eles se alinharam, e no dia 27 a grande maioria dos prefeitos estão disponibilizando um direito que é nosso do 13º, que ele sairia de qualquer forma até o final do ano, né, que é para que a gente tire a nossa visão de luta do dia 28, que os servidores deveriam estar em luta por melhores condições de trabalho, e aí ele vai estar focado no dia 28, que nunca teve valorização, e tirar o olho da PEC 32, que está sendo, né, a promessa de, inclusive, ela voltar ainda até esse final de ano. Então é importantíssimo que o nosso olhar volta para essa questão da PEC 32, que é a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que a gente precisa dizer de quem é essa proposta, né, de reforma, e uma reforma que traz basicamente a mudança de contratação de servidor público, mas ao mesmo tempo como é que fica isso na nossa, né, população. Quando chega a proposta, ela vem pensando nas formas de contratação e principalmente em terceirizar o serviço público. Então imagine nós, dois tipos, né, de servidores, que não vai ser só dois, ela é uma média de 5 formas de contratações, mas aí fica o concursado dentro do serviço público, com os terceirizados, com os indicados, né, que essa é a ideia principal da PEC 32. Eles acham que nós, servidores públicos de carreira, que são aqueles que mantêm a continuidade do serviço público, a manutenção do serviço público, eles acham que isso é um incômodo, né, para a coisa pública. Eles acham que isso é que faz o serviço público não funcionar, e muito ao contrário. A nossa luta sempre foi para que as contratações no serviço público fossem por concurso público, né, para que o servidor tenha estabilidade e ele pode denunciar, ele pode cobrar. Quando você traz um outro tipo de contratação, que é de indicação pelos reis, né, que seria os políticos fazendo as suas indicações, que eles já fazem, e aí eles mudam a forma, inclusive, dessa contratação, que é os comissionados, que ele pode indicar contratação de comissionados, inclusive para os cargos que hoje a gente defende, que é cargo de carreira, né? Então, um diretor, hoje um diretor de escola, um diretor de UBS, que presta um concurso público para dar continuidade no serviço público, ele passa a ser indicado e passa, né, a ser a mão de ferro.
em cima do servidor público, onde o assédio moral com certeza vai comer solto, porque esse político vai querer fazer a política de contratação dele daqueles benefícios, né? Eu dou a consulta, se for no SUS, numa época de eleição eu dou a consulta para quem quer, eu dou o exame para quem quer, e assim eles vão sendo reeleitos. E hoje, com nós servidores públicos de carreira, a gente faz o que os protocolos mandam, né? Então tem uma lista para quem vai fazer uma consulta, tem uma lista para quem vai entrar na creche. Se não entra, dá para observar. Não teve a vaga na creche, dá para a gente orientar os pais aí para o Ministério Público exigir o direito da criança de ter vaga em creche, o que um comissionado não fará. Então isso não é útil para a população quando volta essa retomada aí dessa PEC, que ela vai ser prejudicial para a população. Então é muito importante que o servidor público compreenda isso e traga a população do nosso lado dizendo, olha, vai diminuir o efeito do Estado nos direitos que a gente tem, né? Que é direito à saúde, direito à segurança, que é direito ao bem-estar social. A gente tem visto o direito do bem-estar social muito usado, né, por políticos em época de eleição, e criando benefícios e demitindo inclusive servidor público de carreira quando demite através de sindicâncias. E falando nas sindicâncias, eles estão tentando ganhar a população, dizendo que a estabilidade do servidor público ela atrapalharia o serviço público, porque nós não podemos ser demitidos, o que não é uma verdade, né? A estabilidade do serviço, já existe a avaliação do nosso período probatório, só após 3 anos de avaliações, né? Isso está na Constituição, é que nós tornamos servidores públicos efetivos. Então quem avalia o Estado é ele que deve saber se quem passou por esse período de avaliação tem condições de se tornar um servidor público e bem atender a população. Então ela é uma avaliação possível já de determinar quem vai se manter no serviço público ou não. E aí o que eles querem é o quê? É uma opressão em cima deste trabalhador. É ficar avaliando ele a todo momento para poder fazer a demissão, na verdade, e abrir mais vagas para eles indicar mais pessoas no serviço público e assim ser seus cabos eleitorais. A gente já vivenciou isso no Brasil, né? O serviço público não era para o concurso público, era aquelas indicações de cabo eleitorais e que geralmente não estavam no serviço público para cumprir a sua tarefa. Isso era muito complicado. Então, chegar no serviço público da forma que ele é hoje foi uma luta, né, de quem defende o SUS, de quem defende uma educação de qualidade. Foi uma luta da esquerda, inclusive, né, que eles tentam rechaçar, mas é muito importante a gente dizer isso nesse momento. Por que eu estou na esquerda? Eu estou deste lado. Por que eu estou num sindicato sendo representante? Porque é um lado que vai defender que todos esses serviços sejam concedidos à população. Eu acho que é importante os representantes do local de trabalho lembrar disso, do que é e como é mantido esse serviço público, né? E essa revista, a revista de vocês, né, eu quero parabenizar o Sindicep, vamos copiar para todo o estado. Ela traz aqui tudo o que essa reforma se aplica. Parabéns ao João e toda a diretoria. E o que eu quero deixar na minha fala ainda, para que vocês possam refletir e levar para o nosso trabalhador do serviço público, que nós que já estamos, não estamos seguros, tá? Quando essa PEC, ela entra no serviço público, começa acho que o debate dela em 2020, depois tenta fazer em 2021 de qualquer forma entrar. Os sindicatos, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, teve uma tarefa importantíssima, resistiu. Isso só não passou até agora porque teve resistência, né? Então acho que as estratégias que a CUT tira e manda para o seu sindicato, ela foi uma estratégia
que conseguiu aí em 2021 fazer a parada e a engavetada, porque se ela tivesse sido aprovada, os nossos servidores teriam compreendido as perdas, e aí em 2022 seria difícil eles se reelegerem. Então acho que a gente não precisa ser com a dor. Nós temos que chegar no nosso servidor público, é importante cada um que está aqui e dizer, nem nós não estamos seguros, porque eles mudam a forma de valorização do servidor público, né? Com o nosso tempo de serviço, inclusive, para eles, param de contar com essa PEC 32, não tem mais os avanços do tempo de serviço que a gente tem. Eu não sei todos os planos, mas da cidade que eu venho, a gente tem os avanços lá em Limeira, dentro do plano de carreira. Se o tempo de serviço a gente, a cada 5 anos, tem uma progressão, então essa progressão para de ser benefício para o servidor público. Inclusive, a PEC traz a possibilidade da gente ter mesmo o salário que eles decidirem para um cargo novo que vai entrar, que será criado, e aí eles vão colocar, né, se é análogo ao que já existe, poderá ter rebaixamento de salário se for o bem do serviço público. Então, olha a gravidade. E tudo dizendo que será após a PEC ser aprovada. Então, eles não dizem como vai ser. Após, regulamenta, e aí eles vão fazer o que quiser após com essa PEC. Então, os meninos estão dizendo, é um vale tudo mesmo. Após aprovar, eles vão regulamentar e começar a dizer, ó, isso pode, isso pode, isso pode. Tudo que for para ferrar o servidor público e acabar com o serviço público vão fazer. Um outro agravante também dessa PEC é passar para a iniciativa privada o que é público. E quem vai ganhar isso? Muito provavelmente já deve ter os amigos do rei que estão financiando as campanhas dos reis com a boca aberta, para poder pegar uma UBS, para poder gerir o serviço. Pode passar um prédio público, inclusive, para uma iniciativa privada. Então a UBS que está toda montadinha lá, para poder já atender a população, aí vai pegar alguém da iniciativa privada, terceiriza aquilo, coloca alguns funcionários seus lá que pode ser demitido a qualquer momento. E essa pessoa não vai querer fazer a luta conosco de servidor público de carreira. Que a nossa luta, quando nós fazemos uma greve, ela nunca é para benefício só nosso de servidor público, é sempre para avançar o serviço público. A gente está sempre reclamando que precisa ter mais contratações. Então, quem paga vai querer fazer mais contratações? Não. Ele vai querer ter reduzido o número de trabalhadores e trabalhadoras para poder ganhar mais, porque é isso que visa. A gente costuma, o Fausto, quando vem falar para nós do DIES, dizer que se essa PEC for aprovada, o serviço público passa a ir para uma prateleira, igual vende o óleo que está caro, né? Arroz, tudo que está caro, saúde, educação, ela passa a ser uma coisa do mercado. Se você quiser dar para o seu filho, você vai ter que comprar. Se você quiser saúde pública, você vai ter que ir lá no mercado comprar. Hoje, na verdade, a saúde pública, a educação e tudo que é público, ele é uma contrapartida. Nós já compramos porque nós pagamos impostos, né? Então tem que conceder esse serviço público. A partir daí, além de eu pagar os meus impostos, só passa a ter saúde pública, só passa a ter educação, segurança pública, bem-estar social, quem puder pagar. E a gente já viu, quem puder pagar, como é que está nas ruas, vocês que moram em São Paulo, como é que está as ruas de São Paulo para quem puder, quem não pode pagar, né? Quem não pode pagar, está lá julgado às traças, e nem o bem-estar social, que é garantido na Constituição, a gente está vendo ser concedido para essas pessoas que estão na rua. Então o serviço público, ele tem que ser uma defesa nossa por princípio e por humanidade, que é todo ser humano ter esse direito de ser cuidado. Então o SUS hoje, na vacina, quem é da saúde aqui deve ter percebido. Foi quem deu conta da saúde pública, da vacina, e que hoje nós estamos aqui, foi o serviço público, né? Que se desdobrou,
que lutou, o movimento social foi muito, e sindical, foi muito importante na luta da vacina, que foi brigar com o presidente que negou, que riu da cara da população, que riu da cara dos doentes. Então, dói demais quando você vê um servidor público ainda achando que só ele sofreu demais e que essa vacina veio pelo acaso. Não, ela veio fruto de uma luta. Pelo presidente da República atual hoje, não teria tido vacina porque achava que era uma bobagem, que achava que a vacina, inclusive, despolitizou, né, a população. Hoje nós estamos vendo muitas crianças que estão voltando a algumas doenças antigas, né, que já tinham sido erradicadas no nosso país, porque ouviu um presidente dizer que vacina era bobagem. Então, aproveitar, fazer o apelo às pessoas que levem as crianças para ser vacinadas, porque é um direito da população e o SUS é universal, ele dá a garantia que todas as nossas crianças possam ser vacinadas. Então, é isso. Acho que é pensar nesse ponto, como é que fica as contratações de servidores novos, como fica a nossa, né? Nós, servidores públicos atuais, também perdemos, e perdemos muito. Perdemos na luta, porque o terceirizado e o seletista não vai querer vir para a luta por causa das demissões. Perdemos no avanço no serviço público, porque ele passa a ser concedido de outra forma, à medida que nós formos aposentando, mesmo que não demita nós, vamos pensar nisso. À medida que nós, servidores de carreira, fomos aposentando, vai vindo as contratações de indicações políticas, terceirizadas, sucateadas, né? Porque como é que um servidor vai ligar para o sindicato e vai dizer, olha, não tem cadeira, né, adequada para trabalhar aqui, não tem aparelho de pressão, não tem remédios, né? Aí você vai dizer isso para quem? Hoje a gente pode reclamar no Estado, inclusive como servidor público. É obrigação do servidor público, quando está faltando algo para atender a população, ele poder denunciar e dizer, olha, aqui está faltando, eu estou vendo não ter remédio para a população, não ter vagas no município para creche, não ter vaga para a escola. E isso, a partir do momento que esses caras começarem a vender tudo que é serviço público, a gente já sabe o que acontece. Eles visam lucros e a gente vai ficar vendo aviso. Vou ficar por aqui e a gente vai batendo esse papo e pensando como é que nós vamos abordar os nossos colegas. É urgente. Como presidenta da FETAM, eu quero dizer para vocês que essa semana ela é decisiva e urgente. É chegar no colega e tentar explicar para o colega, você vai perder de qualquer forma. Primeiro precisa entender que nós, trabalhadores de serviço público, somos pobres. Nós só temos uma garantia em algumas cidades de receber salário. Porque a gente assistiu durante a pandemia, com a desculpa, muitos prefeitos de direita tirando o salário, dizendo que era o bem do serviço público, ou pagando menos, atrasando salários para poder criar um clima nacional de que é o servidor que atrapalha. O servidor público é a garantia do serviço público chegar até a população, mas é o servidor público de carreira. E na proposta deles, não precisa ser técnico. Então, já imagine vocês, a gente tem a vigilância sanitária, que ela vai fazer a vistoria. Então, é rico, é pobre, todo mundo usa. Então, imagina vocês, ele indica um cara da vigilância sanitária, ele indica um técnico que vai vistoriar obras, não é à toa que as pontes do Tarcísio caiu, né? Elas não caem à toa. Elas caem porque não tem vistoria adequada para quem está fazendo ela. Porque quando tem os técnicos do serviço público que vai fiscalizar, né, a gente evita aí vendo ponte desmoronar, a gente evita aí vendo UBS e escolas sendo passadas. Eu vi na fala da companheira Jandira, que também é servidor público e da FETAM, que em São Paulo, acho que depois o João pode falar disso, eu ouvi muito rápido, que São Paulo me parece que mandou 16 UBSs no estado de São Paulo, na região para iniciar, UBSs não, creches para iniciativa privada de educação infantil. A educação
que é o momento mais importante a educação infantil. Sou professor de educação infantil, mas não é por isso que eu faço a defesa, é porque é o momento mais importante que a criança tem aí para aprendizagem, e o Estado de São Paulo passando todo o dinheiro que era para ser dessas unidades, passando para a iniciativa privada. Então vamos, nós que estamos aqui, eu espero que todo mundo que está aqui tenha essa consciência e procura um colega servidor público. Eu estou dizendo tudo isso porque os nossos colegas servidor público que estão lá diariamente atendendo, ele não está conseguindo enxergar o quanto isso vai ser prejudicial a ele. Tem que dizer a ele: querido, a sua religião está garantida, você pode exercer a religião que você quiser, então isso está garantido, vai ter banheiros, vai continuar tendo banheiro para menina e menino, né? Então não é isso que vai fazer nós entregar o serviço público. Então olha o discurso desses caras, um discurso muito baixo, né? E aí a gente precisa desse servidor competente que consegue compreender isso, né? Falar, cara, ó, o que está em jogo, o que esses caras estão fazendo de cortina de fumaça, com essas coisas bobas, e colocando em jogo o serviço público que é constitucional e que hoje vai garantir a nossa população e garantir a nossa. O servidor público não está parando para pensar que ele também utiliza o serviço público. Então é importantíssimo. Fico por aqui, obrigada pela participação, tamo junto.